Durante a Idade do Bronze, na Grécia Antiga, floresceu uma das civilizações mais impressionantes desse período, os famosos micênicos. Essa civilização construiu grandes cidades, palácios luxuosos e era uma sociedade totalmente forjada na arte da guerra, tendo uma aristocracia totalmente guerreira. Entretanto, para compreendermos melhor a história dessa civilização, temos que voltar a milênios atrás. A civilização micênica desenvolveu-se na Grécia continental, aproximadamente entre 1600 a.C. e 1200 a.C., durante o período grego nomeado de pré-homérico. Os historiadores acreditam que os micênicos tenham se fixado na Península Balcânica, onde hoje fica a Grécia, por volta de 2000 a.C. Os micênicos foram totalmente influenciados pela civilização minoica, que floresceu bem antes, entre 2000 a 1450 a.C. A civilização micênica espalhou sua influência por todo o mar Egeu, e com o passar do tempo, os micênicos passaram a dominar a maior parte da Grécia continental e várias ilhas próximas, estendendo as relações comerciais com outras culturas da Idade do Bronze, em lugares como Chipre, o Levante e o Egito. Com o tempo, os micênicos se estabeleceram em Creta, e especialmente em Knossos, substituindo os minoicos como a cultura que dominava o sul do mar Egeu. De acordo com os registros de Homero, os micênicos ficaram conhecidos na antiga Grécia como aqueus. Eles foram responsáveis por estabelecer grandes cidades na região da Grécia, destacando-se o polo principal, que era a cidade de Micenas. Entretanto, as cidades de Tirinto e Argos também tiveram grande importância para essa civilização. As cidades micênicas, além de sua grandiosa arquitetura, eram muito fortificadas. Os muros das cidades micênicas eram muito altos e largos, o que demonstra que a guerra era uma noção importante para esse povo, que procurava proteger suas cidades fortificando-as. Apesar de Micenas ter sido a principal cidade e de ter dado seu nome ao povo aqueu, a organização política dos micênicos era baseada na autonomia de cada cidade. Sendo assim, a cidade de Micenas era a cidade mais poderosa, mas as outras eram independentes. Além do mais, as cidades tinham como ponto central o palácio. O palácio centralizava as questões políticas, religiosas, militares, administrativas e econômicas dos micênicos, sendo o local onde o rei controlava seus domínios e sua população. O rei era chamado de anax, cujo papel era religioso e talvez também militar e judicial. A escrita micênica era conhecida como linear B e era usada para registrar as transações econômicas da civilização. Essa escrita foi descoberta no começo do século XX e permaneceu um enigma até o ano de 1953, quando finalmente foi decifrada. Acredita-se que a escrita foi utilizada de 1450 a.C. até 1100 a.C., e tábuas contendo essa escrita foram encontradas em Micenas, Tirinto, Tebas, entre outras cidades. Os micênicos tinham uma sociedade militarizada, portanto os guerreiros eram figuras influentes, e isso é demonstrado através da arte micênica, que retratam cenas de batalhas, guerreiros, brigas, barreiras de escudo e grupos bélicos. A sociedade micênica era dividida entre dois grupos, de homens livres: a comitiva do rei, que exercia funções administrativas no palácio, e o povo comum, que eram frequentemente vigiados por agentes reais e obrigados a cumprir deveres e pagar impostos ao palácio.
Haviam também os altos oficiais prósperos, que provavelmente moravam nas vastas residências encontradas nas proximidades dos palácios micênicos. Além disso, haviam os escravos que são registrados nos textos micênicos, trabalhando para o palácio ou para deidades específicas. Os micênicos tinham o comércio como sua principal atividade, e que inclusive foi bem próspero, comercializando diversos itens como ouro, vidro e bronze. Acredita-se ainda que itens perecíveis como oliva e grãos também eram comercializados. Os micênicos comercializavam com diferentes localidades do mar Egeu, e suas mercadorias alcançaram locais como Egito e Mesopotâmia. A interação comercial também foi intensa com a Península Italiana e o Mediterrâneo Ocidental. Os produtos micênicos, especialmente a cerâmica, foram exportados para o sul da Itália, Cilícia e Ilhas Eólias. Tais produtos também penetraram na região da Sardenha, Espanha e na Europa Central. O projeto mais famoso da era micênica foi a rede de estradas no Peloponeso, o que acabou facilitando o comércio e o rápido envio de tropas de soldados. Nesse período, a engenharia de infraestrutura mudou o cenário da Grécia. Os micênicos investiram no desenvolvimento de infraestrutura militar, com a produção e a logística militar sendo supervisionada diretamente dos centros palacianos. Segundo os registros da escrita micênica, toda a comunidade rural da civilização era obrigada a fornecer um certo número de soldados para o exército. Os exércitos micênicos inicialmente tinham como base a infantaria pesada, equipada com lanças, escudos grandes e, em algumas ocasiões, armaduras. Mais tarde, no século XIII a.C., a guerra micênica passou por grandes mudanças nas táticas e nas armas, e as unidades armadas tornaram-se mais uniformes e flexíveis, enquanto as armas tornaram-se menores e mais leves. A lança permaneceu como a principal arma entre os guerreiros locais, enquanto a espada teve um papel secundário no combate. Outras armas utilizadas pelo exército foram arcos, maçãs, machados, fundas e javelinas. Os micênicos também utilizaram carruagens para transporte e depois utilizaram nas guerras. O elmo de presa de javali foi a peça mais identificável da armadura micênica. Além do mais, os micênicos produziram diversos vasos e ânforas ricamente decoradas. Os micênicos cultuavam diversas divindades, e os registros escritos indicam que havia vários sacerdotes e sacerdotisas responsáveis por administrarem santuários e templos específicos. Essas sacerdotisas eram figuras proeminentes na sociedade, e o papel das mulheres nas festividades religiosas também era bem importante. A queda da civilização micênica ocorreu por volta de 1200 a.C., e o verdadeiro motivo é debatido entre os historiadores. A explicação principal é que os micênicos foram atacados pelos povos dórios, e que os grandes centros foram totalmente destruídos e logo depois abandonados. Entretanto, outra versão diz que os povos do mar que vieram da região dos Montes Cárpatos, na Europa, destruíram as cidades micênicas e saquearam todos os seus bens. A decadência micênica fez com que a Grécia entrasse em um período de recuo civilizacional, uma vez que boa parte da riqueza material e a grandiosa arquitetura foi totalmente perdida.